E aí, rapaziada, tudo bem? Tranquilidade? Então, estamos aqui com mais uma matéria, né? Dando início, né, a mais um conteúdo novo, né? A continuidade da nossa matemática, da nossa álgebra, beleza? Então, nós vamos falar um pouquinho hoje de matrizes. Um pouquinho não, mas vamos falar bastante, né? Vamos aprender muita coisa sobre matriz. Então, o primeiro slidezinho que eu preparei para vocês é sobre, né, melhor dizendo, o conceito de matriz. Então, o que é uma matriz? Uma matriz é uma tabela, tudo bem? E como toda tabela, a matriz é formada por linhas e colunas. Tranquilo? Beleza? É o seguinte, vamos lá. E também é representada por letra maiúscula. Além dela ser representada por letra maiúscula, ela tem algumas notações. Ou ela vai vir sempre entre parênteses ou colchetes, que é as duas maneiras que a gente mais vai encontrar uma matriz, tranquilo? Mas tem uma terceira maneira que pode ser, né, pode vir com barras duplas, também é matriz, tranquilo? Professor, mas com barra única também, não é isso? Não, aí a gente está falando de determinante, que vai ser o nosso próximo tópico, beleza? Então aqui eu vou botar alguns exemplos, tá? Na verdade, 2 exemplos só de matrizes, né? Então, o primeiro exemplo que eu vou botar aqui, ó, a matriz A, olha aqui, ó, isso aqui é uma matriz, beleza? Então, tá aí, é uma tabela representada entre parênteses, onde ela tem linha e colunas, ok? Uma outra matriz, aqui, ó, seria essa daqui, ó. Pronto. Tá aí, uma outra matriz, representada por colchetes, tranquilo? Onde ela tem linha e coluna. Isso também é uma matriz, ok? Passando aí para o nosso próximo slide, né? Vamos ver o elemento de uma matriz. Todo elemento é composto por A e J, né? A e J. Geralmente ele vem, né, representado desta forma, onde o I representa a linha que o elemento ocupa e o J representa a coluna. Ok? Então, por exemplo, vamos supor que eu estou falando de um elemento da quarta linha, ó, quarta linha, e segunda coluna. O elemento da quarta linha e segunda coluna é o A42. A gente chama de A42 porque significa que é a quarta linha e segunda coluna. Tudo bem? Então é dessa forma que nós representamos um elemento. Tranquilo? Então aqui embaixo eu tenho um exemplo. Olha lá, a matriz A, onde eu tenho aqui a minha primeira linha e a minha segunda linha. Aqui eu tenho a minha primeira coluna e a minha segunda coluna. Aí, por exemplo, se eu quero saber quem é o A11, o A11 significa que é o elemento da primeira linha em primeira coluna. O elemento da primeira linha com primeira coluna é o 1. Então, é o elemento 1, representado pela primeira linha e primeira coluna. Vou até botar assim, olha lá. Primeira linha e primeira coluna. Ok? Aí, olha só. Se eu quisesse falar do A21, quem seria o A21? É o elemento da segunda linha em primeira coluna. Então, aqui, ó. Segunda linha está aqui, ó. Primeira coluna está aqui. É o 3, ó. Segunda linha em primeira coluna. É justamente onde há o encontro das linhas, né? Da linha vertical com a horizontal. Então, é o elemento 3.
que é o elemento de onde, professor? Da segunda linha e primeira coluna. Agora, o próximo elemento, vamos supor que eu quisesse o elemento A12. Esse elemento A12, ele significa que é o elemento da primeira linha e segunda coluna. Primeira linha está aqui, ó. Segunda coluna está aqui. Também é o 3, é o outro 3. E esse é o elemento da primeira linha e segunda coluna. E agora o último elemento que eu poderia pedir aí é o A22. Quem é o A22, professor? É o elemento da segunda linha com a segunda coluna, que é o 2. Esse elemento é o elemento da segunda linha e segunda o quê? Coluna. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então é dessa maneira que a gente representa o elemento de uma matriz. Passando para o próximo slide, agora a gente vai ver a ordem de uma matriz. A ordem nada mais é do que a quantidade de linhas, que eu chamei de M, e a quantidade de colunas, que eu chamei de N. Tudo bem? E essa matriz é representada dessa forma, M por N. Então, essa matriz A aqui, ela tem 2 linhas e 2 colunas. Então, ela é representada assim, ó, 2 por 2, onde aqui é a quantidade de linhas, o primeiro número, e o segundo é a quantidade de colunas. Ok? Então, M por N é linha primeiro, coluna depois. Ok? Aqui embaixo, a matriz B é uma outra matriz representada por parênteses. É uma matriz que tem 3 linhas e uma coluna aqui, ó. 3 linhas, primeira linha, segunda linha, terceira linha. E só uma coluna. Então, é a matriz 3 por 1. Tranquilo? Aqui nós temos a matriz A, que eu tenho 2 linhas. Então, vou botar aqui 2 linhas. E 3 colunas. Ok? Vou puxar uma OBS aqui, que toda vez que isso acontecer, isso que, professor? O número de linhas foi igual ao número de colunas. Quando isso ocorrer, pessoal, nós estamos diante de uma matriz, o quê? Matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada, professor? É uma matriz onde o número de linhas e o número de colunas são o quê? Iguais. Ok? Aqui na B, quando eu estiver diante disso que, professor? Só tem uma coluna. Isso se chama matriz o quê? Matriz coluna. Professor, oi. Então, se eu tiver um exemplo desse aqui, vamos supor que eu tivesse uma matriz C aqui, ó. Pronto. Essa matriz, ela tem uma linha e 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Ela é uma matriz 1 por 5. Como eu só tenho uma linha, isso é a matriz linha, professor? Sim. Isso se chama matriz linha porque possui uma única linha. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, sem problemas nenhum, tá? Vamos passar agora para o nosso próximo slide, que diz o seguinte, olha lá, dado a matriz A, isso é uma montagem de matriz. A gente agora vai aprender como monta uma matriz, tranquilo? Então, olha lá, dada a matriz A de ordem 2 por 3, o que significa que a matriz tem ordem 2 por 3? Significa que ela tem 2 linhas, é isso? E tem o quê? 3 colunas. Então, a matriz 2 por 3,
onde os elementos dela, o A e J, é I mais 2J, se o I for menor do que J. E I vezes J, eu vou multiplicar os dois números, menos 1, se o I maior ou igual a J. Ok? Então, olha só, vamos lá. Eu vou desenhar a matriz aqui. Que matriz, professor? A matriz, que tem duas linhas, ó. Se ela tem duas linhas, primeira linha, segunda linha. E 3 colunas. Então, ó, primeira coluna já foi. Ó, concorda? Que é isso aqui. E aqui é o quê? A 22 e a 23. Por que, professor, a matriz é essa? Vamos lá no passo a passo? Esse elemento é da primeira linha, primeira coluna. Esse elemento da primeira linha, segunda coluna. Esse elemento, primeira linha, terceira coluna. Então, tem 3 colunas. Esse elemento, segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, terceira coluna. São 3 colunas e 2 linhas. Então, realmente, essa daqui é uma matriz 2 por 3. Ok? E agora, professor? Agora eu vou fazer com cada um deles o que manda aqui. Ó. Por exemplo, eu vou marcar aqui onde o I é menor que o J. Ou seja, eu vou marcar onde o primeiro é menor que o segundo. Então, onde o primeiro é menor que o segundo, eu vou marcar. Eu vou até mudar a cor da caneta para eu marcar. Ó. Aqui, o 1 é menor que o 2. Aqui, onde mais o primeiro é menor que o segundo é aqui. Olha lá. Beleza? Então, nesses três casos aqui, nesses 3 elementos, eu vou aplicar a primeira situação. Qual é a primeira situação? É o primeiro, que é esse aqui, ó, o 1 no caso aqui do A1, 2, tá? Mais o dobro do segundo. Então, vamos lá. Vou separar os 3 aqui, ó. O A1, 2, o A1, 3, vou fazer com calma todos eles. O A2, 3, tá vendo? Então, todos eles eu vou jogar na primeira situação, tudo bem? Qual é a primeira situação? É o I mais o 2J. É o I mais o 2J. É o I mais o 2J. Beleza. Mas é o seguinte, nós temos que lembrar o seguinte, olha lá, que o I é o primeiro e o J é o segundo. O I é o primeiro, o J é o segundo. O I é o primeiro, o J é o segundo. Aí, olha lá, o que vai ter aqui? O primeiro é 1, mais o dobro do segundo. Aqui embaixo, o primeiro é 1, mais o dobro do segundo, que é 3. Aqui o primeiro é 1, é 2, né? Agora é 2, mais o dobro do segundo, que é 3. Então, aqui, ó, aqui está o I e aqui está o J. Aqui está o I e aqui está o J. Está o I e aqui está o J. Aí aqui vai dar 5. Aqui vai dar 7. E aqui 6, 7, 8. Então, ó, o A12 vai dar 5. Então, esse elemento aqui é o 5. O A13 vai dar 7. Esse elemento aqui é o 7. E o A23 vai dar 8. Esse elemento aqui é o 8. Pronto. Acabei aqui. Agora eu vou para o outro caso. Qual é o outro caso, professor? O outro caso é quando o I é maior ou igual a J, que só pode ser o que sobrou. Aqui, ó. Aqui é igual. Aqui é igual. Aqui é maior. O primeiro é maior ou igual ao segundo. Então, eu vou botar eles aqui. O A11, ó. O A21 e o A22. Quando isso ocorre, eu multiplico eles, o I vezes o J, e subtraio uma unidade. O I vezes o J e diminuo uma unidade. O I vezes o J, diminuo uma unidade. Acabou. Só que eu tenho que lembrar
Que o primeiro é o I e o segundo é o J. O primeiro é o I, o segundo é o J. O primeiro é o I e o segundo é o J. Aí sim, aí agora, olha lá. O primeiro vezes o segundo, menos 1. O primeiro, que é 2 vezes o segundo, menos 1. O primeiro vezes o segundo, menos 1. Então, aqui é I, J, I, J, I, J. 1 menos 1, 1 menos 1, 0. 2 menos 1, 2 menos 1, 1. 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. Então, o A11 é 0. Esse cara é 0. O A21 é 1. E o A22 é 3. Portanto, a minha matriz A, que eu estou querendo montar, é essa. Ó. 0, 5, 7, 1, 3, 8. Pronto, é a matriz 2 por 3 que eu procurava. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, essa é a montagem de uma matriz. Então, toda vez que ele te pedir para montar uma matriz, ele vai te dar essa cara aí. Ok? Tranquilo, pessoal? Beleza? Passando aí para o próximo slide, a gente vai começar a falar agora das matrizes em si, todos os tipos de matriz. Então, o primeiro tipo de matriz que nós vamos ver é a matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? Uma matriz é quadrada, eu já falei lá atrás, toda vez que acontecer isso aqui, o número de linhas foi igual ao número de colunas. Quando isso ocorrer, a gente vai estar diante de uma matriz quadrada, tranquilo? E a matriz quadrada, a gente chama ela de matriz de ordem n ou enésima ordem. Então, matriz quadrada, ela pode ser chamada de matriz de ordem n ou enésima ordem. Nesse caso aqui, a gente chama ela de matriz, ó, de terceira ordem ou matriz de ordem 3. Quando ele fala isso de enésima ordem ou de ordem n, ele está dizendo para você que essa é uma matriz quadrada, tranquilo? E toda matriz quadrada apresenta diagonais. Então, olha aqui, essa diagonal aqui, ó, que está marcada aqui na setinha, essa diagonal é a minha diagonal principal. E essa outra diagonal aqui, ó, que também está marcada, olha aqui, ó, é a diagonal secundária. O que vocês têm que saber é o seguinte, em toda diagonal principal, o I é igual ao J. Então, repara que aqui 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3. Sempre que eu tiver numa diagonal principal, o I e o J são iguais. Beleza? Tranquilo, pessoal? Lembrando que é muito importante você saber que toda vez que se falar em diagonal dentro de uma matriz, ele já está dizendo para você que a gente está diante de uma matriz quadrada. Por quê? Só matrizes quadradas possuem diagonal. Então, vou até anotar isso aqui para depois vocês não esquecerem. Então, aqui, apenas matriz quadradas possuem diagonais. Ok? Apenas matrizes quadradas possuem diagonais.
Passando aí, pessoal, para o próximo slide, olha lá. A gente vai ver a matriz transposta. O que é uma matriz transposta? Fácil. Vou botar aqui linha, vou escrever coluna. Uma matriz transposta, o que é linha vira coluna, e o que é coluna vira linha. Tranquilo? Então, aqui, ó, vira coluna e coluna vira linha. Então, olha só, aqui eu estou diante de uma matriz de 2 linhas e 3 colunas. Vou fazer a transposta dela. Olha lá, fazendo a transposta, ela leva o Tzinho em cima. Tudo bem? A matriz transposta, toda vez que tiver esse Tzinho em cima, a gente está diante de uma matriz transposta. Então, a matriz transposta de A é fácil. Isso aqui é linha, vai virar coluna. Olha lá, virou coluna. De baixo aqui, 4, 5, 6 é linha. 4, 5, 6 virou coluna. E agora nós temos uma matriz de 3 linhas com 2 colunas. Então, toda vez que você faz a transposta de uma matriz, os números de linha e coluna, eles se invertem. Ou seja, o M troca com N. Lembrando que M é o número de linha e N é o número de colunas. Então, isso que é uma matriz transposta. O que é linha 1, 2, 3 virou coluna. O que é linha 4, 5, 6 virou coluna. Beleza. Diante disso, a gente entra na matriz simétrica. O que é uma matriz simétrica? É uma matriz que é igual à própria transposta. Então, olha só, um exemplo aqui. Eu vou botar a matriz A. Pronto. Coloquei a matriz aí. Aí agora eu vou fazer a transposta dela. Vamos fazer a transposta dela aqui. Ó. A transposta. O que é linha 2 e 5 vai virar coluna. O que é linha 5 menos 1 vai virar coluna. Olha agora essa matriz aqui e essa matriz aqui, elas são idênticas. Quando isso ocorrer, tá? Repara primeiramente o seguinte, que ela tem 2 linhas e 2 colunas. Então, para que a gente faça a transposta e dê ela mesma, ou seja, que seja 2 por 2 também, para dar a própria matriz, tem que ser igual. Obrigatoriamente, ela deve ser quadrada. Por quê? Porque quando eu trocar os elementos aqui da MN, né, a ordem da matriz vai dar a mesma ordem, ok? Então, para isso, ela obrigatoriamente deve ser quadrada. Tranquilo? Então, a matriz simétrica, obrigatoriamente, ela deve ser uma matriz quadrada. Tranquilo? E reparem que as duas são iguais. Portanto, eu posso caracterizar essa matriz A como sendo uma matriz simétrica. Você quer ver um outro exemplo? Olha aqui. Vou botar um outro exemplo aqui, a matriz B. Olha lá. Pronto. Eu vou pegar agora essa matriz B e vou fazer a transposta dela. Olha lá. B transposta. O que é linha? Essa primeira linha, ó, vai virar coluna aqui, ó. 2, 0, 9. Aqui, ó, o que é linha vai virar coluna. 0, menos 1 e 4. E aqui, para fechar, olha lá. 9, 4, 3 é linha. 9, 4, 3 virou coluna. Obrigatoriamente, elas são quadradas, né? Porque quando eu trocar, vai dar a mesma coisa.
Então, vê se essa matriz aqui e essa matriz não são idênticas. São. Então, aqui nós estamos diante de uma matriz simétrica, onde ela é igual à própria transposta. Professor, fala. Mas, pô, esses exemplos aí, você tem decorado, né? Ou então vocês devem estar falando aí assim, pô, o professor olhou alguma coisa anotada lá na mesa dele e pegou esse exemplo e botou aí pra gente. Não, nada disso, não tem nada aqui, né? A não ser o mouse e a minha caneta que eu escrevo. Tudo bem? Ué, professor, mas você tem isso decorado? Não. Ué, professor, isso é meio maluco? Quase isso, um pouquinho, né? Vocês sabem disso. Mas vamos lá. Não precisa. Olha aqui, presta atenção que eu vou ensinar um bizu para vocês. Olha a diagonal principal aqui. Vocês viram a diagonal principal da matriz A? Repare, eu tenho a diagonal principal e os elementos aqui, ó, são iguais. Aqui é 5 e aqui é 5. A mesma coisa aqui, olha lá, eu tenho aqui, ó, a minha diagonal principal, que pode ser qualquer número. Aí, ó, os elementos daqui são iguais. Ó, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 9, aqui é 9, aqui é 4 e aqui também é 4. Isso significa dizer que em toda matriz simétrica, a diagonal principal vai funcionar como um espelho. Beleza? Então, em toda matriz simétrica, a diagonal forma um espelho. Como assim, professor? Vamos botar um exemplo aqui no cantinho agora, a matriz C. E vamos começar pela diagonal principal. Vou escolher qualquer valor para a diagonal principal. Ó, 0, menos 1 e 8. Pronto, essa é a minha diagonal principal. Aí, olha lá, o resto eu tenho que me ligar. Por quê? Ó, se eu botar aqui 2, esse aqui tem que ser 2. Se eu botar aqui 5, esse lá do canto tem que ser 5. E se eu botar aqui 3, esse tem que ser 3. Para quê, professor? Que aí sim, se você perceber, você tem a tua diagonal principal, tá vendo? Ó. Olha como ela funciona como um espelho. 2 e 2, 5, 5, 3 e 3. Professor, se eu fizer a transposta dessa matriz, eu caio nela mesmo? Sim, pode fazer aqui, ó. Vamos fazer a transposta dela aqui em cima. Olha lá. 0, 2, 5 aqui é linha. 0, 2, 5, coluna. 2 menos 1 e 3 aqui, linha. Olha lá. 2 menos 1 e 3, coluna. 5, 3, 8 aqui embaixo, linha. Olha lá. 5, 3, 8, coluna. Vê se essa matriz e essa não são idênticas. Estamos aí, mais uma vez, diante de uma matriz simétrica. Então, olhou para uma matriz, viu que a sua diagonal principal funcionou como um espelho, você já está diante de uma matriz simétrica. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Passando aí para o próximo slide, olha lá. Vamos ver agora matriz antissimétrica. Como assim? Agora, a sua transposta negativa vai dar ela mesma. Ou seja, se eu pegar ela, fizer a transposta e trocar todos os sinais dos elementos, vai dar ela própria. Vamos botar um exemplo aqui? Vou botar a matriz A, primeiro uma 2 por 2. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a transposta dessa matriz. A transposta. O que é isso, transposta? O que é linha, ó, 0,5
vira coluna. O que é linha? 0,5. Menos 5, 0, né? Menos 5, 0. Vira coluna. Agora eu vou multiplicar todos os elementos por menos 1, ou seja, vou fazer ela negativa. Vou trocar os sinais. 0 não tem sinal trocado, aqui era 5, passa a ser menos 5, aqui, ó. 5 passou para menos 5. Aqui era menos 5, troco o sinal para 5, e aqui 0. Essa matriz, no final aqui, ó, é igualzinha a essa no início. Quando isso ocorrer, eu estou diante de uma matriz antissimétrica. O que eu queria pontuar para vocês antes de terminar aqui é o seguinte, olha lá, vamos voltar no slide anterior e você percebe o seguinte, aqui, olha lá, quando eu fiz, ó, aqui a diagonal principal era 2 menos 1, aqui também 2 menos 1. Aqui a diagonal principal era 2 menos 1 e 3. Aqui, quando eu fiz a transposta, 2 menos 1 e 3 continuou. Aqui a diagonal principal era 0 menos 1 e 8. Quando eu fiz a transposta, 0 menos 1 e 8 continuou. Olha lá. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Toda vez que eu fizer a sua transposta, a diagonal principal vai ficar inalterada. Então, numa matriz quadrada, porque só tem diagonal em matriz quadrada, numa matriz quadrada, quando eu fizer a sua transposta, a diagonal principal não se altera. Tranquilo? Aí, olha só. A diagonal principal é 0, 0. Eu fiz a transposta, realmente não se alterou. Quando eu multipliquei por menos, ficou igualzinha. Então, repara o seguinte, um detalhe na matriz antissimétrica. Obrigatoriamente, a diagonal principal de uma matriz antissimétrica tem que ser nula. Ou seja, a matriz antissimétrica, os seus elementos da diagonal principal têm que ser nulo. Por quê, professor? Porque aqui, se eu trocasse o sinal e ela não fosse nula, a matriz ia ser diferente, já que a diagonal principal não se altera. Então, olha só, eu vou pegar um outro exemplo aqui. Agora, uma matriz B qualquer. 0, menos 1, 4. Olha lá. 1, 0, menos 2. Aqui, menos 4, 2 e 0. Pronto. Eu tenho essa matriz aqui, onde a diagonal principal é nula. Ela já corre o risco de ser antissimétrica. Vamos ver. Primeiro, vamos fazer a transposta de B. Fazendo a transposta, olha lá, o que é linha aqui, ó, 0, 1, menos 4, 0, 1, menos 4, virou coluna. Aqui, ó, o que é linha, menos 1, 0, 2, vira coluna, que agora no final, ó, menos 4, não, é 4 menos 2, 0, virou coluna. Agora o que eu vou fazer? Vou multiplicar toda ela por menos 1, alterar todos os sinais. 0 não altera, aqui dá menos 1 e aqui dá 4. O menos 1 dá 1, 0 não altera e aqui menos 2. Depois, aqui o 4 menos 4, 2 vai dar 2 e aqui 0 não altera. Essa matriz e essa matriz são idênticas. Você pode notar que elas são idênticas. Portanto, eu estou diante de uma matriz antissimétrica. Professor, mas deve ter algum detalhe aí no meio, não deve? Tem. Olha aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é marcar minha diagonal principal nula. Então,
toda matriz antissimétrica, a minha diagonal principal é nula, tranquilo? E ela funciona como um espelho simétrico ou oposto. O que é isso? Se aqui é um valor negativo, do outro lado vai ser o mesmo valor positivo, ou seja, vão ter só sinais o quê? Trocados. Quando isso ocorrer, a diagonal principal for nula e os números, né, forem com sinal trocados, equidistantes, ou seja, ela funcionar como um espelho simétrico, beleza? Nós estamos diante de uma matriz antissimétrica. Então, repara aqui que aqui tudo era zero. Aqui é menos 1, aqui é 1. Aqui é 4, menos 4, aqui é menos 2 e aqui é 2. Ou seja, os valores equidistantes, eles têm sinais opostos. Ok? Então, isso é um exemplo de matriz antissimétrica. Vamos agora falar da matriz diagonal. Olha lá, possui todos os seus elementos nulo, menos a diagonal principal. Pessoal, primeiro, falou em diagonal, eu já sei que é uma matriz quadrada. Eu já sei que é matriz quadrada. Tudo bem? Falou em diagonal, falou em matriz quadrada. Mesma coisa na antissimétrica. Diagonal principal nula. Falou em diagonal, eu já sei que só matrizes quadradas serão antissimétricas. Tranquilo? Não existe matriz sem ser quadrada que você vai ter a característica dela ser uma matriz antissimétrica. Então, aqui, por exemplo, eu estou diante de uma matriz diagonal. Olha lá. 1, 0, 0, 2. Pronto. Seus elementos da diagonal principal são diferentes de 0 e todos os outros elementos é igual a 0. Aqui a outra matriz diagonal. Pronto. Repara que a diagonal principal, tá vendo? É diferente de 0, mas todos os demais elementos iguais a 0. Isso é uma matriz diagonal. Continuando aí, vamos para o próximo slide. Matriz identidade. O que é uma matriz identidade, professor? Uma matriz identidade é uma matriz onde a sua diagonal principal é igual a 1 e os demais elementos iguais a 0, ou seja, uma matriz diagonal com a sua diagonal principal valendo 1. Então, aqui a gente representa, por exemplo, I2, essa matriz aqui, ó, a matriz identidade de ordem 2. I3, ó, seria o que, professor? A matriz identidade de ordem 3. Tranquilo? É uma matriz diagonal, olha só, diagonal principal diferente de 0, só que todos os elementos da diagonal principal igual a 1. Matriz linha eu já falei, lá no início, quando eu falei ordem de matriz, é que só tem uma única linha. Por exemplo, 2, 1, 7. Essa matriz aqui é a matriz linha, ó, uma linha e 3 colunas. Matriz coluna, também já falamos, tem apenas uma única coluna, olha lá. Pronto. 2, 1, 4 e 0 dá 4 linhas e uma coluna. Ok? Então, 3 tipos de matrizes aí, bem tranquilo da gente entender. Passando para o nosso próximo, matriz nula. Mesma coisa que todos os seus elementos iguais a 0. Então, aqui, a matriz A, por exemplo, ó. Pronto. É uma matriz nula. A matriz B, aqui, ó, é uma matriz nula, que nesse caso aqui, ela é representada assim, ó. O2. Não é ozônio, não. Opa, oxigênio não, hein? Não é oxigênio, não. É igual a matriz C, quando ela tiver assim, ó, ela é representada por O3. E O3 não é ozônio, tá bom? É uma matriz nula de ordem 3. Beleza?
Matriz oposta. O que é uma matriz oposta? É a matriz que possui todos os seus elementos com sinais contrários, ou seja, a matriz oposta de A é menos A. Tranquilo? Isso é a matriz oposta. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma matriz A qualquer. Ó, 2 menos 1, 4, 5, 0, menos 3. Então, a matriz oposta dela, menos A, vai ser quem? Menos 2, 1, menos 4, menos 5, 0, 3. Ou seja, é só você pegar e trocar o sinal de todos os elementos da matriz. Aí nós estamos diante de uma matriz oposta, ok? Passando aí, matriz inversa. Pessoal, a matriz inversa tem essa definição aqui. Ou seja, o que significa isso? Que o produto da matriz, por sua inversa, então se eu multiplicar a matriz vezes a inversa dela própria, eu tenho a identidade. Matriz identidade, diagonal principal igual a 1, os demais elementos iguais a 0. Então, ela tem o símbolo, né, com menos 1 em cima, beleza? Então, aqui, ó, a inversa da matriz A aqui é essa outra aqui. Tudo bem? Por enquanto, acreditem. Tranquilo? Porque nós vamos ver isso aqui quando eu falar de produto de matriz, já que isso aqui é uma multiplicação da matriz A pela sua inversa, ok? Então, adiante, eu vou falar disso aqui. Vamos lá, matriz triangular. Possui seus elementos abaixo ou acima das diagonais, nulo. Mais uma vez, falou em diagonal. Falou em diagonal, rapaziada, nem pensa. Não existe matriz triangular que não seja uma matriz quadrada. Então, olha aqui. Essa matriz A é quadrada, é triangular. Vou explicar por quê. Ela é quadrada e é triangular. Essa matriz B também é triangular. Por quê, professor? Vamos lá agora. Vamos marcar as diagonais. Ó, essa é a diagonal principal e essa é a secundária. Aqui, ó, essa é a diagonal principal e a outra aqui é a secundária. Então, repara que eu só botei a diagonal principal aí. Por quê? Porque se você percebeu, aqui embaixo, abaixo da diagonal principal, todos os elementos existentes é igual a zero. Então, a gente diz que isso aqui formou um triângulo de zero. A mesma coisa aqui, ó, os elementos acima da diagonal principal, ó, são zero. Então, forma um triângulo de zero. Toda matriz que formar um triângulo de zero, ou seja, os elementos acima ou abaixo das diagonais forem igual a zero, nós estamos diante de uma matriz triangular. Ok? Passando aí para o próximo slide, matriz escalar é a matriz diagonal com elementos iguais entre si. O que significa isso? Lembra da matriz diagonal? Matriz diagonal, todos os elementos igual a zero, mais a sua diagonal diferente de zero. É isso? Beleza, diagonal principal diferente de zero. Aqui eu estou diante de uma matriz escalar. Por que, professor, matriz escalar? Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, os elementos da diagonal principal iguais, os demais elementos igual a zero. Aqui uma matriz escalar 3 por 3, vamos lá? Pronto. Olha aqui, os elementos da diagonal principal todos iguais e os demais elementos iguais a zero. Tranquilo? Pessoal, 14, o 14º aí, a gente vai falar de traço de matriz.
Quase ninguém fala sobre isso. Muito simples. O que é o traço de matriz? É o somatório dos elementos da diagonal principal. Então, traço, toda vez que falar em traço, também já está falando em quê? Em matriz quadrada, porque se é o somatório dos elementos da diagonal principal, não é isso? O traço de matriz tem que ser de uma matriz, o quê? Quadrada. Então, por exemplo, eu tenho a matriz A. Pronto. E tem aqui a matriz B. Para eu achar o traço de A, ó, traço de A é o somatório de 2 mais 3, que dá 5. Aqui, ó, vou pegar a diagonal principal, vou marcar ela e vou fazer o traço de B. Traço de B vai ser 5 mais menos 2 mais menos 5. Então, vai ser 5 menos 2, menos 5. O 5 com menos 5 vai embora, então o traço aqui vai dar quanto? Menos 2. Então, traço de matriz é o somatório dos elementos da diagonal principal. Beleza? Passando aí, igualdade de matriz. Antes de ver igualdade de matriz, eu vou usar um cantinho aqui para falar de matriz, ó, idempotente. O que é uma matriz idempotente? É quando a gente pega a matriz A, beleza? Aí multiplica por ela mesma. A vezes A, que é A ao quadrado, vai ser igual a A. Aí a gente pega a matriz A ao quadrado e multiplica por A, que vai ser A ao cubo, e vai ser a própria matriz A. Ou seja, a matriz idempotente, não é isso? É quando a gente faz vários produtos de matrizes por ela mesma e da ela própria. Ou seja, isso aqui vai ocorrer quando A elevado a N é igual à própria matriz A. Pronto. Isso é a matriz idempotente. Tranquilo? Então, quando falar em matriz idempotente, você já sabe que é quando o produto dela várias vezes dá ela mesma. Ok? Passando aí para o próximo slide, vamos falar de igualdade de matriz. Primeiro, para duas matrizes serem iguais, serem idênticas, o que deve ocorrer, professor? Os seus elementos obrigatoriamente devem ser iguais. Primeiro, a ordem, claro, elas têm que estar na mesma ordem. Então, olha só, repara, aqui é o 5, aqui é o 5, já está igual. Aqui é 3A mais 1, aqui é menos 8. Então, olha lá, 3A mais 1 igual a menos 8. Mais 1 passa para lá, menos 1. 3A igual a menos 8 com menos 1. 3A igual a menos 9. Passa dividindo. A vai ser quem? Menos 9 sobre 3. Portanto, A igual a menos 3. Achei o valor de A. E agora, professor, aqui, o 4 tem que ser igual a quem? 7 menos B. Então, 4 igual a 7 menos B. B passa para lá positivo e o 4 vai para lá negativo. Então, eu vou ter que B vai ser igual a 7 menos 4. B igual a quanto? B igual a 3. Pronto. Achei o A e o B para que essas matrizes sejam iguais, ok? Isso é igualdade de matriz. Tranquilo? Beleza? Passando aí para o próximo slide, olha lá. A gente agora vai falar de operações de matrizes. Então, primeiro, adição e subtração. Adição e subtração só podem ocorrer se as matrizes forem de mesma ordem. Repara que eu falei mesma ordem e não disse que elas têm que ser quadradas. Tranquilo? Pode ser uma matriz 3 por 2, mas ela só pode ser efetuada com outra 3 por 2. Ok? Nesse caso aqui,
As duas matrizes são de ordem 2 por 2, são quadradas. Então, eu posso efetuar adição e subtração entre elas sem problema algum. Então, para eu somar A com B, eu somo elemento com elemento. Então, A é quem? 2, 0, 1, 2. Vou somar com B. Quem é B? 2, 4, 8, 2. Quando eu somo, eu vou somar elemento com elemento. Ó, 2 mais 2, que dá 4. Aqui, ó, 1 mais 8, que dá 9. Aqui, ó, 0 mais 4, dá 4. E depois, professor, aqui, ó, 2 mais 2, que dá 4. Pronto. Tá aí a soma de A mais B. Essa matriz aqui embaixo é a matriz soma A mais B. E A menos B, de novo, vou botar as duas, ó, 2, 0, 1 e 2, menos, né, que é a matriz, agora é uma subtração, 2, 4, 8 e 2. E aí, professor, e aí, que eu vou fazer a subtração de elemento por elemento, aqui, ó, 2 menos 2, 0, 1, menos 8, menos 7. Aqui, ó, 0, menos 4 é menos 4. Para fechar, 2 menos 2 é 0. Pronto. Nós estamos diante dessa matriz aqui, que é a matriz A menos B. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, para eu fazer adição e subtração de matrizes, é simples. É só somar na adição, soma elemento com elemento, e na subtração, subtrai elemento por elemento. Passando aí para multiplicação por um escalar, ou seja, um número qualquer, escalar é um valor qualquer, K. Toda vez que ele falar um escalar, é um valor K qualquer, pertencente aos números reais, não nulo. Tudo bem? Então, aqui, 3 vezes A. O que eu vou fazer? Vou pegar o 3 e vou multiplicar por essa matriz A aqui, ó. 2, 4, menos 1. 1, menos 3 e 5. O que eu tenho que fazer, professor? Pegar esse número e multiplicar elemento por elemento. Por exemplo, 3 vezes 2, 3 vezes 1. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 3 vezes menos 3. 3 vezes 4, 12. 3 vezes menos 3, menos 9. E a mesma coisa embaixo, ó. 3 vezes menos 1 é menos 3. 3 vezes 5 é 15. Pronto, eu tenho aqui a matriz 3A. Ok? Tranquilo? Aí, olha só, aqui embaixo, ele quer que eu faça 2A menos 3B. O que eu vou fazer? Vou multiplicar toda a matriz A por 2. Aqui, ó, vou botar começar daqui, ó. 2 vezes A, quem é A? 2, 0, 1, 2. Menos 3 vezes a matriz B. Quem é B? 2, 4, 8, 2. Fazendo isso, eu tenho 2, na matriz A aqui, ó, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0, 0. E 2 vezes 2, 4. Menos 3 vezes B. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 4 dá 12. 3 vezes 2 dá 6. E agora eu vou subtrair as duas. Vamos lá? 4 menos 6 dá menos 2. 2, ó. 2 menos 24 dá menos 22. Aqui, ó. 0 menos 12 dá menos 12. E depois,
4 menos 6, ó, dá menos 2. Pronto. Essa matriz é a matriz que eu procuro, é a 2A menos 3B. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, também bem simples, bem fácil de se resolver. Passando aí para o próximo slide, a gente vai ver multiplicação entre matrizes. Então, primeiro que a gente vai ver, primeira coisa que a gente vai ver, entre produto de matriz, entre multiplicação de matriz, é a condição de existência. Então, não necessariamente qualquer matriz, você pode multiplicar por qualquer outra e encontrar um resultado. Não. Tá? Então, produto de matriz tem algumas picuinhazinhas, vamos dizer assim. Então, a primeira coisa para um produto de matriz existir, olha aqui, ó, esse cara aqui e esse cara aqui devem ser iguais. Beleza? Então, obrigatoriamente, o número de coluna da primeira tem que ser igual ao número de linha da segunda. Tranquilo? Então, primeiramente, isso tem que acontecer. Tranquilo? Beleza. E depois a matriz resultante, que é a matriz R, chamei de R, o resultado do produto A vezes B. Essa matriz resultante vai ser o que sobrou. O que é isso? Sobrou aqui o M e aqui sobrou o Q. Então, aqui, essa matriz vai ser M por Q. Ou seja, o S ali vai ser igual ao M e o T vai ser igual ao Q. Como assim, professor? Deixa eu botar um exemplo. Ó. Exemplo. Eu tenho a matriz A, 4 por 2. Vou multiplicar pela matriz B. Professor, calma aí. Essas matrizes são de ordem diferente. Eu posso? Pode. Multiplicação? Pode. Qual é a condição de existência para existir uma multiplicação? Esses dois números aqui, esse com esse devem ser iguais. E justamente acontece aqui. Então, pode ter esse produto de matriz? Claro que pode. Ele existe? Sim. E quem vai ser a matriz R, professor? O resultado. O que sobrou. Quem é que sobrou aqui? 4. Então, aqui vai ser 4. E aqui da outra, quem é que sobrou? 5. Beleza. Então, a matriz resultante, o resultado vai ser 4 por 5. Tudo bem? Um outro exemplo. Olha lá. Eu tenho a matriz aqui, A, 2 por 3. Vou multiplicar por uma outra matriz B na mesma ordem, 2 por 3. Vamos ver se existe. Olha aqui, olha isso aqui. Professor, elas são da mesma ordem, então existe. Calma. Não necessariamente. Olha lá. Vamos ver aqui. Ó, esse cara aqui tem que ser igual a esse. Eles são iguais? Não, são diferentes. Então, esse produto aqui não existe. Então, não vai ter como eu fazer o produto dessas duas matrizes, porque o número de coluna da primeira é diferente do número de linhas da segunda. Tranquilo? Então, não vai existir esse produto. Eu não vou poder multiplicar a matriz A pela matriz B, porque esse número é diferente desse. Ok? Então, passando aí, olha lá. Olha o exemplo que eu deixei para vocês. Olha lá. Seja A uma matriz 2 por 3. Então, A é uma matriz 2 por 3. E B, uma matriz M por 4. Pronto.
A matriz C, resultante do produto A pela B. Então, aqui a matriz C é a resultante do produto. Beleza? A vezes B nessa ordem. É uma matriz de ordem P por Q. Então, essa matriz é de ordem P por Q. E ela é resultado da multiplicação entre as duas. Ele quer saber quanto vale o M mais P. Ele quer saber a soma de M mais P. Então, primeira coisa, já que o produto existe, que ele falou que tem uma resultante, esse número aqui é igual a esse. Ou seja, professor, eu já sei que o M vale 3. Tudo bem? Beleza? E o resultado é o que sobra. O que sobrou? Sobrou 2. Então, aqui o primeiro é 2. E sobrou 4. O segundo é 4. Ou seja, significa dizer que o P vale 2 e que o Q vale 4. Ele quer saber que é M mais P mais Q, né? Olha lá, vamos voltar aqui, porque ele não quer só M mais P. Aqui, ó. É porque tá lá embaixo, eu não vi. Tá aqui embaixo, ó, o mais Q. Ele quer a soma de M mais P mais Q. Quem é M? 3. Quem é P? 2. Quem é Q? 4. Então, 5 mais 4 dá quanto? 9. A soma dos 3 dá 9. Gabarito. Letra D de jeans. Professor, fala. O senhor acha possível cair uma questão dessa na prova da ESA? Sim. Eu acho plenamente possível que possa cair uma questão dessa na prova da ESA. Ok? Então, fiquem atentos com essa condição de existência do produto, porque é importante. Passando aí para o próximo slide, pessoal. Vamos lá, olha aí. Dadas as matrizes A e B, agora a gente vai aprender o produto, né? Vamos fazer realmente o produto. Só que agora, vamos primeiro fazer B vezes A. Pessoal, cada um faz produto de matriz do jeito que quiser. Tranquilo? Eu, professor Osni, sempre fiz a minha vida inteira dessa maneira que eu vou explicar para vocês. Se vocês quiserem fazer do jeito que vocês sabem, linha vezes coluna, façam que vai dar certo. Eu sempre fiz do jeitinho que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Como ele quer B vezes A, ó, ele pede B vezes A. A segunda matriz do produto é a matriz A. Então, a segunda matriz, a matriz A, eu coloco ela aberta. Aqui, ó. 1 e 3, 2 e 4. Botei ela aberta, tá vendo? Eu abri ela. E a primeira matriz, a matriz B, eu boto ela aqui embaixo. Olha lá. Mas da mesma maneira, olha lá. Menos 1, 4, 3 e 2. Tá vendo? Ó. E o que eu vou fazer a partir de agora? A linha aqui não é menos 1 e 3? Então eu vou botar a linha embaixo de cada coluna. Ó. Menos 1 e 3. Menos 1 e 3. O negativo é sempre bom a gente colocar entre parênteses. E depois, a linha embaixo é 4, 2. Eu vou botar aqui, ó. 4, 2, 4, 2. Entre eles, eu vou botar o sinal de mais. Sempre assim. Isso aí torna já um método mecânico, que você não raciocina muito, né? E agora, essa coluna é 1 e 3. Ela vai cair aqui, ó. Ó, a coluna 1 e 3. 1 e 3. Coluna aqui que é 2 e 4. Tá aqui, ó. 2 e 4. 2 e 4. Claro que quando não tem sinal, é um produto, não é isso? Ó. Isso aí a gente já está cansado de saber.
E agora? Agora é só resolver e botar o resultado entre esse produto. Olha lá, vamos resolver agora. O resultado vai ser aqui, ó, menos 1 vezes 1 é menos 1, mais 9. Menos 1 mais 9 dá quanto? Dá 8 positivo. Aqui é 9, ó, e aqui é menos 1. 9 menos 1 dá 8. Aqui, ó, é 6 e aqui é 4. Como é uma soma, 6 mais 4 vai dar 10. Aqui, ó, menos 1 vezes 2 é menos 2. 3 vezes 4 é 12. 12 menos 2 vai dar 10. E aqui, 4 vezes 2 é 8. 2 vezes 4 é 8. 8 mais 8, 16. Pronto. Esse aqui é o produto B vezes A. Professor, fala. E se eu quisesse fazer A vezes B? Olha só o que ia acontecer. Vamos agora fazer A vezes B. Tá bom? Ó, nós fizemos B vezes A. Agora vamos fazer A vezes B. Utilizando o mesmo método que eu fiz aqui, a segunda matriz agora é a matriz B, tá vendo aqui? Então, ela eu vou botar aberta. A matriz B eu vou abrir. Quem é a matriz B, professor? Quem é a matriz B, professor? Menos 1. 4, ó. Sempre a segunda matriz, você abre ela. 3 e 2. E a primeira matriz é A, você bota aqui embaixo normal. Olha lá. A matriz A, você bota normal. Quem é a matriz A? 1, 3, 2 e 4. E agora, professores? A mesma regra, né? Agindo da mesma forma, a linha aqui primeiro é 1 e 2. Então, eu vou botar embaixo de cada coluna 1 e 2. 1 e 2. Depois, a linha de baixo, 3 e 4. 3 e 4. 3 e 4. Entre eles, o sinal de mais. Então, já vou colocar. Beleza. E agora, quem é a coluna? A coluna é menos 1 e 4. Ó. Menos 1 e 4. Menos 1 e 4. Aqui, quem é? 3 e 2. 3 e 2. Entre eles, né? Quando não tem sinal, a gente já sabe que é o produto. Então, vou botar aqui a multiplicação. Olha lá. E agora calculando isso aqui, a gente acha o resultado. Vamos achar o resultado? Olha o resultado aqui. Vamos lá? Ó, menos 1 vezes 1 é menos 1. 2 vezes 4, 8. 8 menos 1, 7. Menos 3 aqui, não é isso? E aqui 4 vezes 4, 16. 16 menos 3 dá 13. Aqui 1 vezes 3 dá 3. 2 vezes 2 dá 4. 7, 3 mais 4, 7. E agora? 3 vezes 3 é 9. E aqui 4 vezes 2 é 8. 8 mais 9, 17. Pronto. Aqui a matriz. Essa matriz aqui é B, é A vezes B. Não é isso? Essa é A vezes B. O que você conseguiu perceber? Você percebeu que as duas matrizes são diferentes. Então, em matriz, o A vezes B vai ser diferente de B vezes A. Professor, vai ter situação que vai acabar acontecendo de ser igual? Vai. Quando isso ocorrer, quando esse produto for igual, a gente fala que as matrizes são comutáveis ou comutativas. Tranquilo? Mas isso não é uma regra. Geralmente, um produto A vezes B é diferente de B vezes A em matriz. Só vai ser igual se a questão falar que as matrizes são comutáveis ou comutativas. Tranquilo? Beleza?
Passando aí, pessoal, olha lá. Ele quer que a gente calcule o valor de x mais y mais z nessa brincadeira. Então, olha só, vamos fazer passo a passo. Ele diz que o produto A vezes B é essa matriz aqui. Então, ele quer A vezes B, ou seja, a segunda matriz, nesse caso, é a matriz B, que eu vou colocar aberta aqui. A matriz B, como é a segunda matriz eu sempre coloco aberta. E aqui embaixo, eu vou botar a primeira matriz normal, do jeitinho que ela está ali. E agora eu vou ter a linha aqui, ó, é 2, 1 e 2, 1. Aqui, x2, x2. Entre eles, o sinal de mais. Não é assim? A regrinha? E depois, a coluna vai cair aqui, ó, 1 aqui, 1, 1. E aqui, 1, 1. E depois, y2, y2. A gente sabe que aqui é um produto. Mas esse produto vai dar quanto, professor? Vamos achar o resultado? 2 vezes 1 é 2. 1 vezes 1 é 1. 2 mais 1, aqui vai dar 3. Aqui, x vezes 1 é x. 2 vezes 1 é 2. Vai dar x mais 2. Aqui, 2 vezes y é 2y. 1 vezes 2 é 2. Aqui vai dar 2y mais 2. E aqui, xy mais quanto? Mais 4 aqui. Xy mais 4. Pronto. Essa matriz é a matriz resultante do produto A vezes B. Não é isso? Essa matriz é A vezes B. Só que ele diz aqui no final que A vezes B é 3, 5, 0 e Z. Aí agora eu vou ter que fazer aqui, entre essas duas aqui, uma igualdade de matriz. Dizer então que o seguinte, esse 3 é igual a esse 3. Claro que é. Depois, professor, esse camarada aqui, ó, igual a esse camarada aqui. Então, vou botar aqui embaixo, ó, 2y mais 2 igual a 0. Joga para lá, 2y igual a menos 2. Jogou o 2 para baixo, o y vai dar menos 1. Beleza? O y dá menos 1, eu vou guardar ele no bolso. Guardei no bolso. E agora, professor, agora eu vou pegar aqui esse cara aqui, é igual a esse aqui. Então, ó, x mais 2 é igual a 5. Jogo o 2 para lá, x igual a 5 menos 2, x vale 3. Vou guardar também no bolso. E agora, para fechar, eu tenho que isso aqui é igual a z. Então, eu vou ter que xy mais 4 vai dar z. O x quem é, professor? Aqui embaixo, 3. O y quem é, professor? Aqui embaixo, menos 1. Mais 4 vai dar z. Menos 3 vezes menos 1, menos 3. Mais 4 é igual a z. Logo, z vai dar 1. Vou guardar também no bolso. E agora? Agora acabou. Por quê, professor? Porque ele pede quanto é x mais y mais z. O x vale 3, o y menos 1 e o z vale 1. Isso vai dar 3 menos 1 mais 1. O mais 1 com menos 1 vai embora. O resultado vai dar quanto? 3. Gabarito, letra C. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, fizemos aí um produto de matriz e depois tivemos que fazer uma igualdade de matriz. Ok? Passando para o nosso próximo exemplo, né? Nosso próximo slide,
É o que eu falei. Lembra que eu falei na matriz inversa? Olha ela aí. Voltei nela. Eu disse que nós íamos voltar, como havíamos falado anteriormente. Vamos calcular agora a matriz inversa. Lembrando que a matriz inversa, que é representada por A menos 1, o produto de A vezes a inversa tem que dar a matriz identidade. Lembrando aqui o seguinte, quem é a matriz identidade? É aquela, por exemplo, I2, com a diagonal principal igual a 1 e os demais elementos iguais a 0. Tranquilo? Então, essa é a matriz identidade para relembrar o que nós já vimos. Passando aí, olha lá, encontre a inversa dessa matriz. Tranquilo? Então, como é que a gente vai encontrar a inversa? A gente vai saber que ela, vezes a sua inversa, tem que dar a identidade. Claro. Então, é o seguinte, a matriz A está aqui. Essa aqui. A inversa dela, eu vou chamar assim, ó, de AB, CD. Tudo bem? Então, a inversa dela vai ser a matriz ABCD, ok? ABCD, pronto. Essa é a matriz inversa. Então, eu sei que a matriz A, que é essa aqui, 2, 5, 1 e 3, vezes a inversa dela, que eu botei ali, que é a matriz ABCD, que é quem eu quero descobrir, vai ser igual a matriz o quê? Identidade, que é I2, no caso aqui, por serem duas matrizes, 2 por 2. Tá, e agora, professor, agora é o seguinte, a segunda matriz é a identidade. Eu vou botar ela aberta aqui. Lembra do produto de matriz? Aí. A segunda eu boto aberta, então tá aqui, ó. Pronto. E a primeira matriz eu boto bonitinha aqui embaixo. Vou botar ela aqui embaixo. 2, 1, 5, 3. Aí lembrando que eu tenho que colocar a linha embaixo de cada coluna. A linha embaixo de cada coluna. E entre elas eu boto o sinal de mais. Aí agora eu caio com a coluna. Quem é a coluna aqui? A e C. A e C. Quem é a coluna aqui, professor? B e D. B e D. Lembrando que esse resultado vai dar quanto? Aqui, ó, 2A mais C. Vou botar aqui embaixo, tá? Para não ficar apertado. Vou botar para baixo aqui. O resultado dela vai ser o quê? 2A mais C aqui. Aqui, 5A mais 3C. Olha lá. Aqui agora, 2B mais D, ó. E depois, 5B mais 3D. Pronto. Só que ela tem que ser igual à identidade aqui, ó. Que a identidade 2 por 2 aqui é quem? 1, 0, 0, 1. Então, isso aqui vai ser igual a quem? 1, 0, 0, 1. E agora, professor, agora eu tenho que fazer uma igualdade de matriz. Falar que 2A mais C é igual a 1. Aqui, ó. E aqui, 5A mais 3C, ó, igual a 0. 5A mais 3C igual a 0. E resolver esse sistema que vocês não viram ainda, tá? Mas isso aí é fácil. A tia Mariazinha lá ensinou isso para vocês. Tranquilo? Como assim, professor? É só você, por exemplo, jogar o 3C para lá, beleza? Isolar o C, substituir na de cima. A mesma coisa aqui, olha lá, 2B mais D, ó. Vai dar 0. E aqui, 5B mais 3D, ó. Vai dar 1. Pronto. Resolve isso aqui. Tranquilo? Vocês resolvendo isso aqui,
do método que vocês acharem mais fácil, do método que vocês lembrarem, resolvam isso, que vocês acham A, B, C e D. Tranquilo? Achando A, B, C e D, você encontra a matriz inversa. Beleza? Então, esse é um dos métodos de achar uma inversa. Claro que tem outros, tá? Que é através de determinante que a gente vai ver na próxima aula, ok? Passando aí, pessoal, olha lá. Vamos ver propriedades de adição de matrizes. Então, primeira propriedade, A mais B igual a B mais A. Em matriz, isso é válido em adição de matriz. Aqui, ó, A mais B mais C, você pode fazer A mais B primeiro e depois fazer A mais C. Ou fazer B mais C e somar A, tanto faz. Zero aqui é a matriz nula, tranquilo? Matriz nula. O que é a matriz nula? Matriz com todos os seus elementos iguais a zero. Então, a matriz mais a matriz nula dá a própria matriz. Tranquilo? E aqui, menos A, ó, é a matriz oposta. Uma matriz somada com a sua oposta dá a matriz nula. Tudo bem? Então, uma matriz somada com a sua oposta vai dar a matriz nula. Então, é bom que vocês deem uma olhada nessas propriedades, porque elas podem ser importantes para algo lá na frente. Agora é o seguinte, olha aí. Propriedade para um escalar, do escalar para uma matriz. Escalar é um valor K qualquer, tá? Pertencente aos reais. K é um número pertencente aos reais ou aos inteiros, melhor reais, não nulo. Ou seja, aqui, ó, se eu tenho um valor K que eu multiplico pelo produto, se eu botar o K primeiro, multiplicar por B e depois fazer o produto, dá no mesmo. A mesma coisa aqui é K vezes uma soma. Se eu aplicar distributivo, é válido, tá? KA mais KB. Agora eu tenho a soma de K e P. O P também é um escalar que pertence aos reais não nulo. Ok? Então, se eu posso somar K mais P e multiplicar por A, ou posso multiplicar por K por A e somar por P por A, beleza? Ou seja, aplicar distributiva também é válido. E aqui, a matriz identidade multiplicada por ela mesmo, melhor, a matriz identidade multiplicada por a matriz A dá ela própria, ok? E agora a propriedade de matrizes, mesma coisa aqui, ó, A vezes BC é a mesma coisa que AB vezes C. Aqui a distributiva vale, tudo bem, AB vezes AC, e aqui a mesma coisa, a distributiva também vale. Agora, olha o OBS que eu falei lá atrás. Em geral, A vezes B é diferente de B vezes A, pois, se elas forem iguais, temos que A e B são matrizes comutáveis ou comutativas. Isso eu falei para vocês quando eu falei de produto de matrizes. Ok? Passando aí, pessoal, é bom que vocês parem para dar uma analisada nessas propriedades. Foi o que eu falei, pode ser que seja importante lá na frente. Agora, a propriedade matriz transposta, a transposta da própria transposta é a própria matriz, beleza? Então, se eu fizer a transposta e depois fizer outra transposta, eu vou chegar na própria matriz. A soma das matrizes, fizer a transposta dela, é a mesma coisa que eu fizer a transposta da primeira, a transposta da segunda e somar. O número escalar vezes a matriz A e eu fizer a transposta, é a mesma coisa que eu fizer a transposta e depois multiplicar pelo escalar. Tranquilo? Aqui que a gente tem que ter cuidado. O produto de AB transposta é igual a B transposta e A transposta. Repara que aqui as ordens se invertem, tudo bem? A gente tem que ter cuidado com isso, porque se você não inverter a ordem B na frente e A depois, você não vai encontrar a mesma coisa. Porque o que eu disse, produto de matriz é uma coisa muito diferente do produto de valores numéricos. Tranquilo? Passando aí, pessoal, olha lá. Tem algumas questõezinhas aí que eu preparei para vocês, né? No final de aula sempre tem. Então, olha lá. A soma dos elementos da segunda linha da matriz 4×3, onde o A e J é o elemento da iésima linha com jésima coluna. Então, pessoal, repara que ele quer a soma dos elementos da segunda linha com a matriz 4×3. Então, a matriz 4×3, ela tem 4 linhas
e 3 colunas. Como ele fala só da segunda linha, a segunda linha dessa matriz começa no A21. Concorda comigo? Segunda linha e primeira coluna. Quem é o próximo? O A22. Segunda linha e segunda coluna. Quem é o próximo? O A23. Segunda linha e terceira coluna. Quem é o próximo? O A24. Segunda linha e quarta coluna. Mas a minha matriz, ela só tem 3 colunas. Então, eu paro no A23. Ok? E agora, professor? Agora eu olho para cá e vejo o quê? Vamos lá. Vou marcar as situações aqui na minha matriz, onde o primeiro, é maior ou igual que o segundo. O primeiro aqui é maior que o segundo, aqui o primeiro é igual ao segundo. Então, eu vou utilizar essa primeira situação. Então, no A21 e no A22, eu vou utilizar a primeira situação, porque é onde o primeiro, o I, é maior ou igual ao J, não é isso? Lembrando que o primeiro é o I, o segundo é o J. O primeiro é o I, o segundo é o J. Aqui eu vou utilizar o quê? 3I menos 2J. Aqui também. Substituindo, 3 vezes 2 menos 2 vezes 1. 3 vezes 2 dá 6, 2 vezes 1, 2. Isso aqui vai dar 4. E aqui agora, 3 vezes 2 menos 2 vezes 2. O I é 2, está aqui. E o J é 2, está aqui. Pronto. 3 vezes 2 aqui dá 6. 2 vezes 2 dá 4. 6 menos 4 dá 2. Então, esse cara aqui é 4 e esse cara aqui é 2. Agora eu vou para o último camarada, que é esse camarada aqui, que eu vou botar para cá o A23. Esse é o I e esse é o J. O outro camarada é esse aqui que eu uso, quando o primeiro é menor que o segundo, que é o caso aqui. Aí eu vou botar isso aqui, o quê? 2 vezes o J. Então, isso aqui vai ser 2 vezes 3, que é quanto? 6. Esse cara aqui vai dar 6. Como ele pede a soma desses elementos, eu vou somar. Quem que eu vou somar, professor? O 4, que é o primeiro, mais o 2, que é o segundo, mais quem? O 6, que é o terceiro. Isso aqui, essa soma vai dar 12, gabarito, letra B. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, uma questãozinha também tranquila, mas a gente tem que se atentar para a montagem dessa matriz. Professor, fala. Se eu quiser montar a matriz inteira, eu posso? Claro que pode. A matriz é sua. Você só vai usar a segunda linha, mas se você quiser montar inteira, gosto do aluno. Beleza? Passando aí, pessoal, nós temos uma questãozinha da IAR. Olha lá. Seja a matriz A uma matriz 2 por 2. Então, pessoal, já vou botar aqui a matriz A. É uma matriz 2 por 2. Tranquilo? Matriz 2 por 2 do tipo A1, 1, A2, 1. A1, 2 e A2, 2. Ela fala que o A e J é módulo. Pessoal, isso não é I2J2, é ao quadrado, né? Com certeza, isso aqui é ao quadrado, tá? Tá errado aí, tá? Isso vai dar I ao quadrado menos J ao quadrado, não é isso? Pronto. Ele quer saber a soma de todos os elementos de A. Então, ela só tem isso. Então, com todos os elementos, A11, A12, A21 e A22. Todos eles eu vou fazer o módulo. Módulo, vocês já viram, é um valor que vai ser sempre positivo. Do primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado, isso em módulo.
Então, o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. De novo, o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então, vamos lá? Lembrando aqui o seguinte, que o primeiro está aqui o I, o segundo é o J, J, J. Então, aqui vai ser módulo de 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Isso aqui, 1 menos 1 vai dar 0. Aqui vai ser quem? Módulo de 1 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Isso vai ser módulo de 1 menos 4. Isso vai dar módulo de menos 3, que vai dar 3. Aqui vai ser quem? Módulo de 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Isso vai ser 4 menos 1, que vai dar módulo de 4, módulo de 3, que é igual a 3. Aqui agora, módulo de 2 ao quadrado menos 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4 menos 4. Isso vai dar 0, módulo de 0 é 0. Então, a minha matriz A, olha só, o A11 deu 0. O A12, ó, o A12 deu 3, tá aqui, ó. O A21 também deu 3, tá aqui ele, ó. E o A22 também deu 0, tá aqui ele, ó. Então, a minha matriz A é essa matriz aqui, ó, 0, 3, 3, 0. Essa é a minha matriz. Como ele quer a soma de todos os elementos, ele quer 0 mais 3, mais 3, mais 0. Isso dá 6. Gabarito, letra B de bola. Tranquilo, pessoal? Então, uma questãozinha da IA, bem fácil, né? Sobre matriz, bem tranquilo, tá? Mas vocês só tinham que ter cuidado aqui na montagem da matriz. Beleza? Então, pessoal, chegamos aí ao final do nosso vídeo, beleza? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Peguem os exercícios que eu deixei para vocês. Deixei uma folhinha de exercícios. Façam e qualquer dúvida, tiramos na nossa live. Ok? Pessoal, muito obrigado. Fiquem bem. Um grande abraço e até a próxima semana. Melhor, até o nosso encontro na live hoje à tarde. Melhor não, hoje à tarde não, é à noite, lembra? 2 horas à noite. Beleza? Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus.